Se você ama chifre de veado, se você tem vontade de ter em casa uma dessas esculturas vivas, esse é o vídeo que vai te ajudar a cuidar bem do seu, a identificar problemas, saber como rega direitinho e, principalmente, vai te dar não uma, mas duas formas de retirar mudas do seu chifre. Vamos lá? Os chifres de veado são meio aparentados com as samambaias, por isso você vê aqui nesse painel vertical como todo mundo se deu bem, né? Folhagens, todo mundo de sombra, de alta umidade e as primas deles. As samambaias, os chifres de veados, as avencas, as rendas portuguesas, rendas francesas e os asplênios são todas plantas muito dinossáuricas. Elas são muito antigas, elas são de uma época em que as plantas ainda não sabiam dar flor. Então, toda a forma de reprodução deles, desse grupo todo, é muito primitiva. Em vez de produzir flor e a flor polinizada gerar semente, essas plantas produzem esporos. E os esporos, logo de cara eu já te digo, são um dos pontos que mais causam confusão no universo das samambaias e do chifre de veado, porque muita gente não sabe o que é, acha que é praga ou uma doença e acaba descartando ou cortando a sua planta. É uma coisa muito triste, não fica chateado que depois desse vídeo vai todo mundo te entender. Esse é o vídeo que vai te ajudar a cuidar bem do seu chifre de veado. Então, a primeira coisa que você tem que entender é que essas são plantas de um grande grupo dos platyceriums e que tem chifre que cai para baixo, chifre que nasce espetado para cima, chifre que fica super comprido e chifre que fica mais curto e compacto. Para o chifre de veado crescer bonito e saudável, você tem 3 opções de locais para plantá-lo, mas nas 3 opções você precisa respeitar alta umidade e sol fraquinho da manhã. Ele não consegue crescer sem sol nenhum. Nesse painel, de manhã, entra sol até o final do painel. Então, é bem importante que pelo menos 1 ou 2 horas de sol batam em cima da folha dele, tá? Chifre de veado que está plantado em árvore, que tem uma copa muito grande e fechada, não fica bonito. Dá para plantar na árvore, dá para plantar numa tábua ou num tronco que você consegue colocar em outro lugar. E cresce também em vaso de plástico, não é maravilhoso? Então você tem muitas estruturas que funcionam de base para ter o seu chifre de veado querido. Esse aqui é o jeito como você vai encontrá-lo na maioria das floriculturas e dos garden centers. Ele vem num vaso de plástico que é Sakuya 21, de 21 centímetros, normalmente com um gancho, para ficar pendurado e todas essas folhas lindas ficarem bem exibidas. Aqui no painel, ele tá numa meia cuia, ele tá plantado num vaso de parede, mas também é um vaso de plástico, como você tá vendo. Truque. Chega mais, verdinho. Presta bem atenção no branquinho do meu olho. Não importa o tipo de chifre de veado que você escolheu. Se ele cresce para cima, se ele cresce para baixo, tanto faz. A grande questão é que ele tem 2 tipos de folhas. Ele tem as folhas normais e ele tem esta folha de base, que é uma folha especial e que vai ficando com essa aparência de seca com o tempo, mas ela não está seca, ela está fazendo a função dela na planta. Então, essa parte marrom que você está vendo aqui, que parece papel seco, faz parte da saúde do seu chifre de veado. Não arranca, tá? Sempre vai ter uma parte dele que tá aderida no tronco, na árvore, ou que deu uma subidinha no vaso. Você vê aqui, ó, que ele tenta dar uma subidinha. E vai ter uma outra parte, que é a parte que ou cai, ou que nasce com as folhas espetadas para cima. Quando o seu chifre chega na idade adulta, ele igual assim, homem, ele fica barbado. Então, essa penugenzinha linda e macia que a gente vê, esconde no verso uma partezinha marrom. Isso aqui que aparece nas pontas do chifre de veado adulto, ou seja, no da floricultura você não verá porque ele ainda é adolescente,
Isso aqui são os esporos. Começam meio esbranquiçados, depois vão ficando marronzinho claros e ainda não tão bons esses daqui, vão ficar uma penugem marrom cor de telha, que aí você passa a mão e sai com facilidade. Aqui não sai ainda essa camurcinha, mas quando estiver no ponto, a hora que você passar a mão, ela sai com bastante facilidade na sua mão. São milhões de esporos, essa sementinha primitiva dele, que se você colocar em cima de musgo esfagno úmido, com muita paciência, depois de quase um ano, vão virar plantinhas, bebês, chifres de veado. Agora, traga as crianças para a sala, porque são cenas muito fortes de fofura. Tá preparado? Já se inscreveu no canal? Se inscreve no canal enquanto eu pego. Esse bebezinho aqui, ó, tem um pouco mais de um ano e já começou a mostrar os seus chifrinhos. É uma planta muito demorada, mas é uma planta muito graciosa. Quando você tiver na planta adulta brotinhos nascendo, com uma faquinha você consegue remover os brotinhos mais ou menos desse tamanho para, com aquela folha de base, aquela folha redonda, aplicá-los num tronco com um esfagno. O truque é o musgo esfagno, o musgo das orquídeas. Com musgo esfagno bem úmido, você consegue ajudar o chifre de veado a aderir numa estrutura, seja uma árvore ou seja uma tábua de madeira. Se você quiser plantar em vaso, eu tenho um aqui já um pouquinho mais grandinho, você vai respeitar também essa folha especial, tá? Então jamais ponha terra em cima dessa folha, ela sempre fica para fora da estrutura. E aí prepare um substrato muito úmido. Pode acrescentar vermiculita, que é o que a gente pôs aqui no painel, que é um grânulo que você encontra em floricultura e em garden center, inclusive na internet. A gente deixou o link aqui embaixo para você comprar no Netshop Garden com desconto para todo o Brasil e que ajuda a manter o chifre de veado com o substrato úmido sem encharcar a folhagem. Vermiculita é um grãozinho, um mineralzinho que nos ajuda demais quando a gente não quer ficar regando planta todo dia. Então, se você tem uma planta com exigência de alta umidade, que nem a maioria daqui do painel, você pode misturar 1/3 do substrato, então 2 partes de substrato e 1 parte de vermiculita, bem misturadinhos no preparo da terra, para garantir que a planta fique úmida, mas não encharcar as folhas, tá? Quando a gente molha demais as folhas, principalmente quando acumula água nessa folha especial, a gente começa a ter problemas. Essa folha apodrece e depois de um tempo também as folhas do seu chifre começam a cair. Nesse estágio é bem difícil de recuperar. Se ele começou a perder muita folha e sobrou só a folha de base, você vai ter um processo também lento para recuperá-lo. A UTI de orquídeas, que eu ensino no site Minhas Plantas, pode ajudar. Bota, tira o chifre, limpa todo o substrato, coloca ele num pompom com musgo esfagno úmido, sem cobrir essa folha especial e ponha no garrafão fechado durante pelo menos 6 meses. Não vai ficar abrindo o garrafão para regar, ele vai crescer só com a umidade que ficou presa dentro do garrafão. Assistindo ao vídeo da UTI fica bem mais fácil, prometo. Aliás, se você não está inscrito no canal ainda, tá bobeando, porque a gente dá dica para orquídea, para suculenta, para chifre de veado, para painel vertical, tem um monte de dicas aqui no Minhas Plantas, todo domingo, 10 horas da manhã. Ativa o abençoado sininho, que o YouTube te avisa quando subir vídeo novo. Dossiê de tretas com o chifre de veado. Primeira treta, então, apodrecimento dessa folha central ou apodrecimento das folhas normais. Quando isso acontece, a folha fica preta na base, né? A hora que você puxa, você vê que a base ficou preta. Se é a base que está preta, excesso de água. Se é a ponta que está secando, falta de água e muito vento. Chifre de veado, como gosta de umidade, detesta vento. Uma outra coisa bem importante para você prestar atenção são as cochonilhas. Naturalmente ele tem essa penugenzinha esbranquiçada. Se em vez dessa penugenzinha linda, branca
e homogênea, essa camurcinha, você começar a ver grumos brancos não homogêneos, especialmente pelotinhos grudentos, seu chifre de veado pegou cochonilha. Tem detox de pragas para você combater cochonilha. Se tiver bem no comecinho, uma escovinha velha e um pouquinho de água com sabão de coco resolvem. Não tem sabão de coco, pode usar umas gotinhas de detergente neutro. Sabão de coco é melhor. Não tem nem detergente neutro, nem sabão de coco, usa só água com uma escovinha para você tentar remover a parte grossa da cochonilha. Cochonilha não é tonta nem nada, ela vai ficar nos lugares mais difíceis de acessar. Então, se você achou uma, pode vasculhar porque tem mais. Dificilmente chifre de veado pega outro tipo de praga, é cochonilha mesmo o grande problema. E falta de sol e de umidade. Não pode deixar o seu chifre num lugar escuro, tá? Tá ficando palidinho, tá perdendo folha, mesmo regado, é falta de sol. Põe a criança aos pouquinhos no local de sol fraco da manhã. Aprendeu que chifre de veado gosta de sol fraquinho, que gosta de substrato úmido, que pode crescer na árvore, no tronco ou no vaso, que dá para tirar muda de esporos e também muda de brotações laterais. Aprendeu que o pozinho que ele faz embaixo não é praga, aprendeu a combater praga. Ai, que vídeo completo, merecia o seu like, não? Deixa aqui embaixo nos comentários qual é o tema do próximo vídeo. Quem sabe a gente não lê a sua mensagem e ainda faz um vídeo inteirinho dedicado à planta que você quer. Beijo, até semana que vem.